Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Sagitário. Quem tem Ascendente em Gêmeos também pode ver essa leitura, né? Porque tem Sagitário na casa 7. Se vier alguma questão aqui sobre relacionamento romântico, vai ser interessante de assistir. Essa leitura é para o mês de junho e aproveitando a energia da lua minguante, vamos ver primeiro o que é que as pessoas de Sagitário estão precisando limpar da energia para começar o mês de junho renovados, né, com a energia limpa, sem pesos do passado. Vamos ver aqui com o tarô do espírito animal, uma cartinha. O rato. A energia do rato nesse oráculo é bem diferente da energia do rato no baralho cigano e em alguns outros oráculos, tá? Não fala necessariamente sobre coisas ruins. O rato, ele é um animal assim, meio afobadinho, né? Meio azogado, digamos. Ele fica muito em estado de alerta, né? É um animal que tem muitos predadores. É uma energia de terra. Então, vamos ver aqui com o Ho'oponopono também. O que precisa ser limpo. Já mais uma cartinha. O rato aqui também fala sobre fazer várias coisas de uma vez, várias coisas ao mesmo tempo, sobre um certo perfeccionismo, detalhismo, sabe? De ficar insistindo muito num... sabe aquela coisa de saber a hora de parar, de mexer num projeto, de desenhar, de pintar, de escrever, de realmente terminar aquilo que você está fazendo? O rato em desequilíbrio, ele traz um pouco essa dificuldade, né? De parar de querer mexer em certas coisas que você está fazendo. Então, veio aqui com o Ho'oponopono. Eu não sei ler essa primeira frase, tá? Porque é em dialeto havaiano. Mas significa todos os desafios que você tem na sua vida hoje. E aqui tem desperto a minha criança interior. Essa frase é o despertar da sua criança interior. É hora de olhar amorosamente para ela, lembrando-se, o passado é passado, mas o futuro depende de suas ações de hoje. Então aqui vem trazendo que a principal questão na sua vida hoje, né, não só no mês de junho, mas hoje, nesse momento da sua vida, é trabalhar questões relativas à sua criança interior. Então, como assim, né? Você pode ter crescido numa família, num lar em que as pessoas eram muito críticas, que tinham essa energia de perfeccionismo, de que tem que ser tudo muito certinho, muito perfeitinho. E assim, para uma energia sagitariana, já de cara a gente diz que, digamos assim, essa não é muito a sua vibe, né? Porque Sagitário é um signo regido por Júpiter, que fala de expansão, de crescimento. E aí Sagitário tem uma peculiaridade relacionada a foco, né? É o oposto complementar de Gêmeos, que é a dispersão. Então, Sagitário, ele às vezes fica muito preso numa questão, numa situação, querendo sempre melhorar aquilo, querendo sempre... essa energia realmente de perfeccionismo, assim, de ser uma coisa quase obsessiva. E aí, como trabalhar essa energia, né? A carta do rato, ela vem aconselhando a se dedicar a projetos e a outras atividades que sejam significativas para você, que tenham... que despertem essa criança interior, sabe? Então, assim, o que é que a sua criança queria fazer, tinha vontade de fazer, mas às vezes não podia, porque criança não pode fazer tal coisa, ou então na sua casa não podia. Aqui pode estar falando, inclusive, de crenças espirituais, né, e religiosas. Então, de repente, você tinha interesse em algum assunto místico, religioso e tal, e você nunca se sentiu à vontade para desenvolver isso, para investir nisso, para procurar saber, para conhecer outra religião, por exemplo. E nesse momento você pode. E
trabalhar essa energia, se dedicar a isso que tem significado para você, pode ser muito benéfico para o seu desenvolvimento no geral, sabe? Não só para esse momento, para essa situação. Tá bom? Então, tentem identificar aí quais são as questões que a criança interior de vocês vem pedindo para vocês olharem, né? Vem resgatando nesse momento e se debrucem sobre isso, se dediquem a entender o que é isso que vocês precisam, que vocês podem acessar e investir tempo e energia para que vocês também consigam tirar o foco dessas coisas que chegam para você de uma maneira um pouco obsessiva, né? Um pouco perfeccionista demais, insistente demais, tá bom? Vamos ver agora as energias gerais para o mês de junho, para o signo de Sagitário, né? Qual vai ser a energia principal desse mês, o que pode estar bloqueando essa energia. Eu tô um pouco, a rinite um pouco atacada, então relevem aí, tá bom? Que eu vou talvez dar umas fungadas durante o vídeo. Vamos ver aqui para o mês de junho de 2024, signo de Sagitário. Certo, aqui tem, já de cara, tem uma questão de vocês aprenderem a descansar, né? O 4 de espadas vem falando sobre um retiro, um descanso, uma pausa. Até porque, assim, tem momentos que a gente começa a fazer as coisas muito no automático. E a gente vai fazendo, e a gente não sabe nem por que tá fazendo mais. Então, é importante que nesses momentos que a gente percebe essa desconexão, percebe que entrou nesse automático, que a gente pare, recue, nem que seja assim, uma tarde, sabe? Mas assim, o ideal é que seja, sei lá, pelo menos no final de semana, você tirar aqueles 2 dias, ou um dia, né, se você só tiver o domingo, para descansar a sua mente, principalmente. Então, dormir primeiro, mas também fazer atividades meditativas para que a sua mente possa descansar, possa se limpar, sabe? A gente vive num mundo de muitos estímulos e a nossa mente não é feita para essa quantidade de estímulos e nessa frequência, né, em que a gente consome esses estímulos. Então, a gente precisa desses momentos de silêncio, de descansar, de se interiorizar. Aqui pode, assim, para alguns essa mensagem realmente é bastante sobre a espiritualidade, a sua relação com o seu sagrado interior, sabe? Com, assim, encontrar uma certa paz de espírito aqui. Que vocês estão com dificuldade, mas estão com dificuldade porque não para, porque estão muito focados no trabalho, provavelmente, ou em algum tipo de atividade aqui, ou então naquela coisa de se aperfeiçoar o tempo todo. Eu tenho que fazer tais cursos, eu tenho que estudar, eu tenho que não sei o quê. Eu já fiz leitura para uma pessoa sobre a parte profissional que dizia assim, chega de estudar. Por incrível que pareça, né? Geralmente a gente aconselha as pessoas a estudar, porque é muito bom. Mas no caso daquela pessoa, estava dizendo, olha, nesse momento você já estudou mais do que o suficiente para o que você precisa fazer. Agora você precisa encontrar um lugar para que você consiga colocar esse conhecimento em prática. Você precisa criar estratégias que te possibilitem participar de projetos, de atividades em que você coloque esse conhecimento em prática. Conhecimento não é uma coisa que a gente acumula, é uma coisa que a gente precisa compartilhar. Se a gente está só estudando, e não está aplicando, ou está aplicando aquilo exclusivamente em benefício próprio, aquilo não tem sentido. Vai cada vez tendo menos sentido. E a gente precisa de sentido para fazer as coisas, para se conectar com as coisas. A gente precisa que elas façam sentido minimamente. Às vezes a gente vai encontrar esse sentido numa outra atividade. E isso vai trazer uma paz de espírito para a gente, para que a gente consiga fazer aquele outro trabalho em paz. Então, por exemplo, eu sou engenheira de produção e eu tenho um trabalho com tecnologia.
E eu tenho também esse trabalho com o tarô. O trabalho com o tarô é um trabalho que me reenergiza, me recarrega, me traz também para essa disciplina espiritual de meditar, de cuidar da minha energia, de tomar meus banhos, de fazer minhas orações, de estudar sobre espiritualidade. E esse trabalho aqui no YouTube é uma forma de compartilhar todo esse conhecimento que eu vim adquirindo na prática e na teoria com vocês. E aí, fazendo isso, eu consigo ter mais paz de espírito, consigo ter mais tranquilidade, mais foco no meu outro trabalho, que é o que paga minhas contas, que é o que tem também o seu sentido ali para mim, né? Não é um trabalho que eu faço só pelo dinheiro. Mas enfim, para mim essas coisas andam juntas. Eu preciso desse trabalho com tarô para que a minha vida ande no rumo. E aqui eu sinto que alguns precisam ou dessa conexão mais forte com esse sagrado interior, com a espiritualidade, ou se dedicar a algum outro tipo de projeto, um hobby. Às vezes pode ser um hobby relacionado a exercício físico, né? Hoje a gente tem grupos de corrida, grupos de ciclistas. Tem também artesanato, arte mesmo, tem muita coisa que se pode fazer que tenha sentido para vocês, né? Sagitário, por essa regência jupiteriana, também tem essa relação muito forte com a espiritualidade, com o ensino, com filosofia. Então o caminho pode ser por aí para alguns, tá bom? Aqui bloqueando veio o 3 de paus, que é uma energia de expansão, né? É bem interessante, porque é uma energia bem sagitariana. Então, realmente, é um excesso aqui de desejo por expansão. Sendo que vocês entram assim, como se fosse a flecha mesmo do Sagitário, sabe? Você atira a flecha e ela vai cega ali até chegar no alvo. Sendo que esse alvo de vocês é como se ele não existisse, fosse na linha do horizonte, né? Você vai perseguindo, você dá a volta ao globo perseguindo esse alvo e não encontra. Então, essa perseguição, digamos aqui, de vocês por expansão, por crescimento, por conhecimento, por aprimoramento, tá cegando um pouco vocês. Talvez vocês não estejam percebendo que o que vocês precisam buscar, quer dizer, que o que vocês estão buscando está dentro de vocês. Não tá fora. Não tá em conhecimentos externos. Está no conhecimento, na sabedoria que vocês carregam dentro. Tá nos desejos de vocês. Tá na criança interior de vocês, né? Como veio ali na parte inicial da leitura. Então, talvez vocês estejam buscando esse senso de completude, de satisfação em algo fora, e vocês tendem a encontrar isso dentro. Então, é um mês que vai pedir esse recolhimento, esse contato mais profundo consigo mesmo, para conseguir se encontrar de fato, né? Aqui o que vai ajudar vocês nesse movimento é o carro. É realmente vocês se direcionarem para isso. Aqui pode ser que fazer uma viagem ajude também a vocês terem esse momento de contato consigo mesmo, né? Pode vir a partir de uma viagem. E tem uma energia aqui de vocês conciliarem energias opostas ou distintas. Então, por exemplo, como eu citei esse exemplo do trabalho, eu tenho 2 trabalhos que são muito distintos, mas para mim eles se complementam. Porque num eu encontro coisas que no outro eu não encontro, e o conhecimento, as experiências que eu tenho em um me ajudam no outro, e vice-versa, né? Então, vocês encontrarem porque assim, às vezes a gente se limita achando que a gente tem que fazer uma coisa, tem que gostar de uma coisa. Sagitário tem um pouco essa tendência, né? Como eu falei, do foco. Essa tendência do especialista. E aqui talvez vocês tenham desejos de se investirem mais em outras coisas, né? Ou talvez vocês já tenham se especializado o suficiente em algo e naquela coisa específica não é mais um momento de crescer. Talvez seja o momento de vocês começarem a crescer em outros campos, sabe? E o que não
fazer, né, com relação a essa situação que tende a atrapalhar um pouquinho aqui, é a pressa para entender, né? Ver o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele é muito rápido e ele pode ser precipitado nos pensamentos, nas ideias e na comunicação. Então, lembre, é um mês de recolhimento, de se voltar para dentro. Não é um mês de estar falando muito. Se você deseja se expressar, se expresse escrevendo, gravando vídeos, gravando áudios e guarde esse material, sabe? Não é o momento ainda de colocar para fora, é o momento de compreensão, tá bom? Vamos ver aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais um conselho final para os sagitarianos para esse mês de junho de 2024. Lembrando de curtir, compartilhar e comentar aqui nesse vídeo, né? Se essa energia fez sentido para vocês. Vamos ver aqui. Veio o sumo sacerdote, manifeste sua intenção e crie. Interessante, né? Veio uma energia de espiritualidade, assim. Pode ser que tenha algum mentor específico te auxiliando nessa questão. O eremita também pode falar de um mentor espiritual, do seu mentor mesmo, assim. Então, por exemplo, quem é do candomblé ou quem é da Umbanda, que tem alguma entidade próxima, né, assim, é interessante vocês se dedicarem à energia dessa entidade ou desse orixá. Quem é devoto de algum santo, rezar para esse santo. Enfim, a energia que você identifica, que você se identifica aí, é um bom momento para você se conectar mais com essa energia, né, com essa espiritualidade e pedir respostas, pedir ajuda mesmo. Então, vamos ver aqui com o oráculo do Trabalhe Sua Luz. Responda o chamado. O que a sua alma está te chamando a fazer? Então, realmente, alguns têm um chamado aqui espiritual, que vocês podem estar percebendo, assim, pode vir desde a infância, mas por causa das suas crenças familiares, da sua criação, você não pôde expressar isso, vivenciar, né, esse chamado, atender esse chamado antes. E agora a vida tá pedindo isso. E assim, meu conselho é, quando a vida faz esse tipo de chamado, procure atender. É um chamado, não é não é uma obrigação no sentido assim de se você não fizer, sua vida não vai andar, vai dar tudo errado. Não é assim, sabe? A espiritualidade, ela convida. E a gente tem o livre arbítrio de aceitar ou não, de fazer o que a gente bem entender. Agora, o que eu já aprendi com isso é que quanto mais a gente se permite seguir esse chamado, se abrir para essa conexão, mais a gente evolui, mais a gente ganha, sabe? É uma ajuda que a gente recebe para seguir a vida melhor e se tornando também cada vez uma pessoa melhor, né? A gente vai aprendendo, ganhando ferramentas para lidar de uma forma mais tranquila e sábia com a vida. Então, fica aqui o meu conselho pessoal para vocês realmente se abrirem para essa energia, para essa conexão. Mas para que isso aconteça, não é só simplesmente, tudo bem, eu aceito. Você tem que criar as condições. Se você tá o tempo todo, sei lá, se você é aquela pessoa que passa 24 horas do seu dia ouvindo música, ouvindo podcast, assistindo vídeo, em que momento você vai conseguir se conectar com essa energia? Em que momento você vai conseguir se conectar com você mesmo, né? Tem que criar a oportunidade para que isso aconteça. Não é simplesmente dizer, eu aceito e pronto, sabe? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.